Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa terceira aula aqui no nosso canal. E hoje nós vamos falar sobre aquele tema, que é um tema que eu particularmente recebo muito nas minhas caixinhas de pergunta e que eu também acredito ser o mais desafiador pra gente aí que é empreendedor, né, que cuida aí dos nossos negócios, que é como criar um time qualificado. Bom, eu sou a Poliana, sou empreendedora local, fundadora do meu negócio e hoje eu tô aqui para compartilhar com vocês um pouco assim do que eu fiz, né, e de alguns princípios que eu sigo dentro do grupo, principalmente na hora da gente contratar e também qualificar essas pessoas. Não há dúvidas de que isso é um super desafio, né, pra gente, na hora de contratar pessoas. Porque a gente precisa, mas muitas vezes a gente também não sabe. E embora você fica buscando aí o melhor currículo, né, aquele profissional que às vezes se enquadra em várias competências, mas aí depois essa pessoa não lida bem com outras pessoas. Então, formar um time qualificado e contratar pessoas, meu, é um baita desafio. E eu vou ser sincera com vocês, eu só aprendi mesmo quebrando muita cara. Porque eu já fiz muitas más contratações. E aí depois, mas por quê, né? Porque eu não segui aquilo que eu vou falar aqui pra vocês hoje. Lá atrás, lá no começo, tudo isso aconteceu porque eu não segui, era muito mais pela necessidade, né? E quem tem pressa, você já sabe, né? Contrata muito mal. Então, esse foi um grande problema que eu tive. Mas aí depois, olhando para esse meu problema, o que eu fiz? Então, eu fui buscar solucionar ele. Então eu fui entender, eu fui buscar assim, não só informação, não só conhecimento, mas também fui conversar mesmo com outras pessoas que estavam na mesma situação e o que fizeram. E fui entender melhor essa gestão de pessoas, né? Porque esse é um grande desafio, né? Liderar não é fácil. Liderar não é fácil. E aí, escolher as pessoas certas é mais difícil ainda. Mas é possível, e depois que a gente vai quebrando a cara, que a gente vai aprendendo, e aí a gente vai pensando assim: para de fazer isso e vamos então melhorar isso, vamos fazer, né, de uma outra maneira. E é justamente isso que eu quero mostrar aqui pra vocês. Não acredito que exista uma única forma correta, né, de você montar e criar um time qualificado, de você lidar com pessoas, né? Porque pessoas, nossa, é plural, né? Tem de tudo quanto é jeito, das mais diversas formas. Agora, existem algumas características e algumas ações que nós podemos, né, fazer nesse momento, seja na hora de você contratar ou seja para você qualificar, que nos dão assim uma segurança de que estamos no caminho correto. E é isso que eu comecei a pregar como cultura do meu negócio, como cultura até do grupo. E é isso que eu também quero apresentar para vocês, né? São cinco itens fundamentais aqui que eu quero mostrar para vocês na nossa aula de hoje. E eu acredito que é possível e é viável, porque, bom, eu depois de quebrar, né, quebrar bastante a cara, depois de quase quebrar financeiramente também, mesmo quando eu comecei com 3 pessoas, depois contratamos mais outros 3, né? E aí, de repente, eu contratei muito mal, não liderei bem também, então tem todos esses porém, sabe? Mas aí olhando e como minha bagagem mesmo, como o meu campo de batalha, como aquilo que eu vivenciei, como eu virei o jogo é o que eu quero apresentar aqui pra vocês, tá? E é isso que nós vamos fazer hoje de uma forma em 5 itens, 5 passos, então, pra você criar um time qualificado e contratar bem. Que esse é o segredo e essa é uma dificuldade que a gente tem,
Fazendo isso, eu acredito que já vai ser um belo divisor de águas para você e eu acho que você vai conseguir aí ter times muito mais engajados e mais capacitados para desempenhar a função que eles têm a ser desempenhadas, tá bom? Então, vamos começar a nossa aula número 3 e a gente então vai falar aqui, deixa eu copiar aqui, já abre aí produção, já abre aí meu quadro branco na tela pro pessoal. Então, vamos lá. Os 5 itens fundamentais para contratar e qualificar. E aí, aqui eu vou já direto ao ponto, porque eu sei que você não tem muito tempo, né? Que é tudo corrido na tua vida, a minha também é, mas nós estamos aqui, vamos lá, 20 minutinhos aqui para aprender, mais ou menos, né? Então, vamos lá. Primeiro item, eu vejo muito como definir o perfil. Ou seja, você deve entender quem você está procurando. Quais as habilidades e qualidades essenciais que essa pessoa tem que ter? Como que você vai saber quem você está procurando? Olhando para o seu negócio, olhando para a cultura da sua empresa. Então, o que pode, o que não pode, o que você tolera, o que você não tolera, o que não pode acontecer de forma alguma, o que você... Qual é a sua missão, qual é a sua visão, os seus valores, como tem que ser a conduta, o que é inegociável dentro da sua empresa. Por exemplo, dentro da minha respeito. Respeito com os outros colaboradores, respeito com o cliente, respeito com os nossos fornecedores. Tudo gira em torno de respeito. Respeito com os seus liderados. Os seus liderados com seus... os líderes, né? Com os seus liderados. E o contrário, a mesma coisa. Então, esse é um princípio que eu tenho aqui dentro. Então, quando eu procuro algum profissional para trabalhar aqui, antes de eu ir lá e olhar, claro, também, né? Para que cargo que é. Então, para que atividade que ele vai ter que fazer ali. E para isso tem muito que exige algumas competências específicas, mas eu também olho personalidade, eu olho conduta, né? E aí depois eu vou até trazer ali uma situação para ficar mais fácil para vocês. Então, quando você for entender que você precisa contratar, o primeiro ponto é você definir o perfil dessa pessoa, o perfil que você precisa dentro do seu negócio. Então, por isso que a gente vê muito, né? Eu preciso de uma pessoa comunicativa, eu preciso de uma pessoa mais focada, eu preciso de uma pessoa mais centrada, eu preciso de uma pessoa mais metódica. Metódica, o que é metódica? Aquela pessoa que é tudo certinho, é pegar e fazer. Então, qual é o perfil que você precisa? Porque é o que a vaga exige também, né? É o que a atividade que a pessoa vai desempenhar também exige. E aqui eu até trago, né? Técnica é importante. Sim, técnica é muito importante, mas a capacidade de se integrar à equipe e à cultura da empresa é o que realmente faz a diferença. Eu sempre digo que entre escolher uma pessoa que não tem tanto conhecimento técnico e uma pessoa que tem o comportamento adequado, eu sempre escolho a que tem o comportamento adequado. Por quê? Porque técnica você ensina. Né? Técnica você ensina, você supre aquela pessoa de várias maneiras, né? Para ela alcançar aquilo. Agora, personalidade, né? Atitudes, condutas, isso não é... Isso é ensinável, isso até é ensinável, mas leva um tempo que aí realmente a gente não tem, porque aí foge muito do nosso escopo, sabe? Então, eu sempre opto por escolher uma pessoa que tenha um comportamento adequado com aquilo que eu acredito para minha empresa, do que aquela pessoa que seja totalmente, né, muito técnica. Então, eu acho bem melhor e eu sempre escolho, eu vou por essa linha, porque realmente... o comportamento diz muito sobre a pessoa. E ensinar, né, com a técnica é muito mais fácil.
É bem mais fácil fazer isso. Então, o primeiro ponto é definir o perfil. Você tem que sentar e você tem que definir o perfil na hora que você vai contratar. O que exige para essa vaga, como tem que ser o comportamento dessa pessoa, mas também como tem que ser as habilidades dessa pessoa, se é uma coisa que é impossível eu ensinar ou tudo que isso vai me gerar, né, até de custo, até adicionais. Então, você vai focar mais no quê? Que habilidades, então, essa pessoa tem que ter? E definindo o perfil fica muito mais fácil, né? Você começa a fazer realmente um funil ali das pessoas que são capacitadas para a vaga. Primeiro ponto é definir o perfil. O segundo ponto, definir o perfil. Então, você vai definir o perfil, você vai abrir o processo seletivo, certo? E aí, abrindo o processo seletivo, você vai divulgar sobre a vaga, né? E nisso você vai receber ali currículos, né? E aí você pode pedir currículos de várias maneiras, impresso, vídeo, várias maneiras. E aonde é que tá o meu grande erro aqui que eu cometi durante muito tempo? No processo seletivo, eu fazia apenas entrevista e eu acreditava nas pessoas. Eu olhava ali o currículo dela e eu acreditava no que as pessoas me falavam. E aí foi meu grande erro e foi onde eu sempre contratei muito mal. Porque eu olhava a pessoa falar, todo mundo fala. Essa é a grande questão. E falar o que você quer ouvir, as pessoas falam mais ainda, né? Então, não, porque eu sou responsável, porque eu tenho um comportamento exemplar, porque eu sou proativo, porque eu sei trabalhar em equipe, porque eu não tenho preguiça, porque a gente faz... Fala tudo. Agora, fazer. Bom, me rendeu muita dor de cabeça e várias frustrações até. Mas, então é algo que hoje, isso é impossível acontecer na minha empresa. Dentro do grupo, é 0,0000 a chance de eu fazer um processo seletivo só por entrevista. Eu não faço mais e ninguém entra mais só por entrevista ou só pelo belo currículo. O que eu faço, né? Eu crio situações ou dinâmicas, testes práticos, principalmente testes práticos do trabalho mesmo da pessoa do dia a dia. Então, eu já sei para que vaga que é, eu já sei as atividades que essa pessoa tem que desenvolver. O que eu faço hoje? Eu peço para que ela me entregue. Eu crio uma situação, eu crio um cenário e eu peço para ela me dar naquele cenário, às vezes, de 2 a 3 opções. Nossa, Poliana, é cansativo. É cansativo. Mas assim, eu sei o benefício que a pessoa vai... Eu sei o que eu vou proporcionar para a pessoa ali dentro. Então, eu não vou contratar mal. Eu não vou contratar mal porque ela não vai se sentir mal trabalhando comigo. Entendeu? Então, assim, eu peço mesmo várias opções para as pessoas quando a gente está num processo seletivo e a gente cria todo esse teste prático e é o jeito mais eficiente, eu acho, porque o que importa mesmo é o resultado. Então, eu quero que as pessoas me entreguem resultado. Então, eu quero que elas me mostrem que ela fez aquilo e aí ela mostra, é analisado e aí a gente vê um pouco do trabalho dela, depois parte aí para uma... Eu gosto também de criar situações comportamentais, por isso que eu até dou uma outra dica, que é para você incluir a equipe no processo. Caso você tenha outras pessoas já, sempre traz mais um para trabalhar no processo. Por quê? Além da compatibilidade com outras pessoas, isso já gera ali, né, uma comunicação, vai gerando ali já vamos vendo, sabe, uma empatia que um vai ter, vamos ver como é que foi. E também engaja a sua equipe, né? Isso que é legal desde o início. Então, a própria equipe, ela também se sente inserida naquele momento. Ó, que legal. Então, na hora de contratar, eu tô ali junto com os meus líderes contratando uma pessoa. E isso dá muito certo, isso é muito bom, fora que é mais uma opinião que a gente tem, né, na hora de bater o martelo. Porque dá medo, a gente tem medo de contratar mal. Só que você não precisa carregar esse medo sozinha. Eu já vi também várias outras pessoas
inclusive no meu processo de aprendizado quanto a isso, que eles sempre falam que em vários casos, eles chamam pessoas conhecidos, assim, de fora da empresa, de outro lugar da empresa, que às vezes também são outros empreendedores e tudo mais, e eles chamam para participar, para juntos ajudar a encontrar ali a melhor pessoa para aquela vaga. Isso é bom, porque isso te passa até para você que está contratando ainda mais confiança na hora de você trazer aquela pessoa para o seu time. Então, eu acho super válido você, no processo seletivo, você ir por essa maneira. É a conduta que eu tô tendo, né? E eu vejo esse comportamento ainda mais de grandes empresas. E mesmo que às vezes você fala assim, nossa, mas eu vou contratar agora uma pessoa. Mas faça, já começa contratando direito. Já começa contratando direito. Não começa errado, não. Porque isso te gera um prejuízo, principalmente. Bom, de várias maneiras. Isso te desgasta emocionalmente, mas isso também te gera um probleminha de caixa que não é nada muito legal. Então, já que vai contratar, então começa contratando direito, entendeu? Então, faça esse processo seletivo dessa maneira, cria essas situações, peça testes práticos, né? Faça isso, peça mesmo para que a pessoa execute aquilo que ela precisa durante, às vezes, um tempo. Se for possível, chame alguém de fora para participar desse processo junto com você. Se você já tem outra pessoa, insere essa pessoa também dentro do processo, tá? Isso vai facilitar muito. Bom, um terceiro ponto, e agora aqui a gente fala até mais sobre qualificação de equipe, né? Então, pra gente contratar bem. Contratar bem é você definir muito bem o perfil da pessoa que você quer e da vaga. E o outro é fazer um processo seletivo muito mais prático. Muito mais prático. A realidade mesmo, como a coisa funciona. O segredo tá aí. E aí você vai fazer, então, depois uma análise daquilo que foi melhor no seu ponto de vista, tá? Pra qualificação, não tem jeito. Desenvolvimento. Você tem que manter a sua equipe em constante aprendizado. Você tem que desenvolver a sua equipe. Ah, não, essa pessoa já sabe tudo. Ela não sabe tudo. Ela não sabe tudo. Ninguém sabe tudo. E o que acontece muito? As coisas mudam muito. Sempre tem alguma novidade chegando. Sempre tem alguma coisa que... Nossa, sabe? Tá acontecendo assim. Eu posso melhorar isso, né? A gente tem que melhorar todos os dias. Nós temos que melhorar todos os dias. A gente tem que ter meio que um pouquinho de insatisfação na nossa vida, principalmente sobre proporcionar melhores resultados. Então a gente tem que ter essa, sabe? Tô insatisfeito com isso, mas no sentido de querer melhorar sempre. Querer e melhorar sempre. O ponto é esse. Então, equipe engajada, gente, é equipe que está em constante aprendizado, para você abrir a mente da pessoa. Por isso que os treinamentos são importantes. E se a equipe é só você tem que estar em constante aprendizado. Parar de querer ficar aí na sua zoninha de conforto ou falar, eu sou o melhor, eu sei tudo. Você não é. Para que você não é. Aqui dentro, a gente tem dentro do grupo, a gente faz até meio que uma competiçãozinha saudável. Todo mundo ganha no final, mas tem que rolar. Que é a busca o próprio colaborador, ele busca pelo próprio conhecimento. No sentido de, estou precisando, estou sentindo dificuldade nisso, mas tenho que resolver esse problema. Então, como que eu vou resolver esse problema? E aí ele busca a solução. Quando é uma capacitação, porque é curso, porque é treinamento, aí ele traz pra gente e a gente fala, vai fazer diferença pra mim, eu vou poder isso, é isso que eu vou aprender aqui, eu vou conseguir melhorar isso na minha capacitação e nisso pra empresa. Pronto, é dele, a gente dá a gente compra pra ele, entendeu? Então aqui dentro a gente faz muito isso, e aí sempre ao final do ano, aquele que mais buscou, aquele que mais... de alguma forma, né, se empenhou em trazer mais conhecimento, em agregar mais, essa pessoa é sempre bonificada ao final do ano também com algo bem legal. Então,
são estratégias que a gente vai usando até para poder estimular a pessoa. Então, aqui eu até coloco, né? Invista em treinamentos, em oportunidades de crescimento. Isso faz com que você mostre, né, que está investindo no futuro da equipe, tanto quanto eles estão no sucesso da empresa. Então, não é só assim, nossa, eu tô me dedicando, eu tô fazendo tudo por essa empresa. Poxa, mas a empresa também está fazendo por você. E além disso, a empresa ainda está te qualificando para isso. E aí é conhecimento, e conhecimento é uma coisa que não ocupa espaço e nunca pesa na mala, entendeu? Então, pra vida. E parar assim. O que eu vejo às vezes muito é um egoísmo que a gente tem enquanto empreendedor de falar assim: ai, mas eu vou fazer isso por esse meu funcionário, eu vou gastar esse dinheiro para ele aprender isso, na primeira oportunidade ele vai me dar as costas. Gente, sinceramente, se vocês forem ficar com essa linha de pensamento ou com esse medo de que amanhã ele pode te virar as costas, né? Quem vai perder muito é você. A gente sempre acredita muito aqui dentro, dentro do grupo, que assim, não me importa. Eu sou zero preocupada quanto a isso. Se o meu colaborador ele quer, né, ir para algum lugar, que vá para sempre um lugar melhor. E eu vou ficar sempre muito feliz porque a gente de alguma forma ajudou ele a se capacitar para conseguir o que ele está conseguindo agora. E aí, né, e você sabe, tem muito a ver com às vezes planos pessoais, né, objetivos de vida. Então, a gente só não pode ficar com essa mentalidade de não vou ajudar, não vou comprar, não vou capacitar, porque daqui a pouco ele me vira as costas. Você gasta, você é o prejudicado. O seu negócio é o prejudicado. Então, desenvolva a sua equipe, qualifique a sua equipe. Se tiver oportunidades, gente, que seja coisa mínima, Às vezes tem que ter investimento, mas também tem muita coisa gratuita boa na internet, olha só, né? Olha nós aqui falando sobre negócio, lidar com pessoas, né? Gestão, marketing, vendas, que é aquilo que a gente fala aqui no meu negócio. Então, desenvolvimento de equipe é tudo e você tem que querer sempre pessoas qualificadas e dar suporte para isso. Um outro item que, assim, ajuda demais a você ter um time mais engajado. E aí eu falo sobre engajamento mesmo de pessoas. É quando dentro da sua empresa você tem o que a gente chama de cultura de fala. O que é isso? É você criar um ambiente onde a opinião das pessoas é bem-vinda. Tanto seja elas, né, positivas ou não, construtivas. Por quê? Porque isso gera, assim, uma melhoria contínua e mostra que você, né, você empresa, valoriza as opiniões e o bem-estar de todos. Então, tem lugar que as pessoas não podem falar, que as pessoas não podem opinar, ou que se elas vão falar é sempre assim, tá tudo errado, né? Não é assim. Eu não vejo como você cresce, entendeu? Eu não vejo como você cresce num ambiente como esse. Eu não vejo nem tanto do lado do dono quanto do lado do colaborador. Só que isso também tem muito a ver com, igual a gente falou aqui, né? Sobre cultura da empresa. Então, e é complicado porque às vezes até você que tá aí me assistindo, você tem uma outra mentalidade, uma outra cultura e tá tudo bem. A questão é que assim, quando você também dá voz para os seus, né? Que são os seus funcionários, os seus colaboradores, isso gera um engajamento legal. Isso faz com que, poxa, da mesma maneira que a gente sempre fala, né? Olha, tem que ouvir o cliente. Igual a gente falou muito isso na aula anterior, na nossa aula de número 2. A gente falou, escuta o seu cliente tem muito a te dizer, escuta o que ele tá falando. Da mesma forma, os nossos colaboradores também. Por quê? Porque são eles que vivem aquilo, né? Quantos dependem do seu trabalho? Quantos dependem do seu negócio? Então, a partir do momento que você fala assim, olha, vamos juntos sentar e planejar isso, vamos juntos tentar resolver isso, olha a importância que você gera. Todas as quintas-feiras, imprescindíveis,
Às 16 horas da tarde, dentro do grupo, acontece a nossa tribo. Olha só, acontece a nossa tribo. O que é a nossa tribo? É justamente um momento, e isso tem a ver com cultura, então é uma ordem. É literalmente uma ordem. Não tem como. Todas as quintas-feiras, às 16 horas, o meu time para a gente se reunir, que é o momento da nossa tribo, onde a gente se reúne para falar sobre o que está acontecendo ali na semana. Então, por isso que é semanal. Então, o que a gente tem ali? Olha, eu estou fazendo isso, mas eu tô com essa dificuldade e eu não sei como eu vou resolver isso. Então, aí entra olha, eu acredito que para você melhorar isso, tem que fazer aquilo outro. Poliana, você sugeriu que a gente seguisse essa linha. Só que é o seguinte, a gente seguindo essa linha, tá acontecendo isso, isso, isso. O que você acha da gente transformar essa ideia só que dessa maneira? Vamos pensar nessa alternativa? Porque isso vai tal. Eu sempre escuto. Porque eu preciso deles, entendeu? Você precisa da sua equipe, porque senão não teria por que você ter eles, ter contratado. Então você precisa, então dê voz a ele. Deixa eles darem a opinião deles. Só que, claro, gente, de uma forma muito respeituosa, sabe? Não é assim. Não, para de fazer isso, Poliana, porque isso não tem cabimento que você tá falando, não é assim que funciona. Me diga por que não é assim que funciona, como deve funcionar e me prove. Eu sou bem assim. Me prova que não tá funcionando e que não é dessa maneira e tudo mais. E qual é a sugestão que você me dá e por quê? Então tem que ter um respeito de mão, sabe? De mão de tem que ser uma troca, né? Tem que ser uma troca. Então, da mesma forma com a minha equipe, eu gosto de escutar o que eles têm para falar. E eles me conhecem, eles conhecem a cultura da empresa. Eles não vão falar groselha para mim. Porque eles sabem que se falar groselha para mim, vai vir uma negativa aí. Então, e não é assim. Então, ter a cultura da fala é dar voz às pessoas, sabe? É a gente tomar decisões também, muitas vezes, juntos. É a gente falar, olha, o cenário é esse. Vamos todo mundo encontrar uma melhor solução? Às vezes eu até brinco, eu falo assim, olha, eu tenho uma opinião A e o Antônio, né, que é meu esposo e também o cofundador do meu negócio, ele tem uma opinião B. Só que aí estamos nessa divergência. O que a gente faz? A gente leva pra tribo e aí, entre a A e entre a B, vamos chegar numa C? E aí a gente chega sempre numa C. Que aí fica bom pra todo mundo e não gera problema com ninguém. Porque essa é a ideia, né? Mas, então, é muitas vezes isso. Ter a cultura da fala, é ouvir. Faz aí, gente, uma reunião semanal com a sua equipe. E eu não tô falando de coisa de 1 hora, de 2 horas, não. Às vezes é 30 minutinhos que você para falar justamente com as pessoas, dar voz, trazer um problema, buscar uma solução, entendeu? Ver como juntos a gente pode resolver isso que está acontecendo na empresa. É assim que funciona. Por que tem tantos conselhos, né? Essas empresas maiores. Tem conselhos. Por que tem conselhos? Porque é o momento em que você leva isso. Então, a sua empresa às vezes ainda não tem um conselho, mas ela pode começar com atitudes pequenas. E essa é a grande questão. Isso, gente, ajuda a engajar demais. E um outro ponto, que é um ponto que a gente foca muito, é o reconhecimento e a recompensa. Quem já foi CLT na vida, como eu, né? Ou quem já trabalhou para os outros, como eu, a gente sabe o quanto é frustrante a gente se dedicar, a gente trabalhar e muitas vezes não ter um obrigado. Então, partindo dessas minhas dores mesmo, né, inclusive como uma CLT, eu criei uma cultura para o Grupo Rama, que é o grupo, né, onde eu gerencio e tal, as minhas marcas, totalmente diferente. Tudo que eu não tive é o que eu prezo e eu coloco, porque é aquilo que eu também acredito. Então, assim, reconhecimento é importante. Então, eu até coloco, né, uma simples mensagem de agradecimento, um bônus, uma promoção.
Reconhecer o esforço da sua equipe é fundamental para mantê-la motivada e engajada, com certeza. Aí você vai falar assim para mim: ah, Poliana, isso aí é umas coisinhas tão idiota que você tá falando. Você acha que eu vou escrever um bilhetinho pra minha funcionária e vou deixar ali na mesa dela? Que diferença que isso vai fazer na vida? Olha, meu caro, talvez para você não vai fazer diferença nenhuma. Mas para quem recebe, às vezes é tudo que ela quer. É tudo que a pessoa quer. É um gesto nobre, é um gesto de agradecimento, é um gesto de gratidão, é algo assim, muito obrigado, é muito humano. É humano isso. Eu não tô falando, às vezes, de você ficar falando assim, olha, então você quer uma bonificação em dinheiro, então vou aumentar o seu pagamento, blá, blá, blá. Porque às vezes não é viável. E às vezes você não pode fazer isso e tá tudo bem, porque se você puder fazer, você tem que fazer mesmo. Mas se você não pode, olha, cria outras atividades que seja possível. Aqui dentro, o Antônio principalmente, né? Ele faz muito isso. Ele levanta da mesa dele e ele vai até o colaborador e tal. Ele aperta a mão e fala, cara, obrigada. Olha isso que você tá fazendo. Olha isso que você fez. A gente tem um exemplo aqui muito bacana. Ele começou a trabalhar com a gente e aí ele foi começando, não tinha todo o conhecimento necessário, então ele foi muito treinado, mas tinha o comportamento e tem o comportamento que a gente precisa. Então é um dos melhores, assim, é uma pessoa extremamente única aqui dentro. Então, e o que aconteceu? Ele começou a mergulhar, foi conhecendo o nosso mercado, aí viu que a gente também trabalhava. A gente tem o nosso negócio físico, mas a gente também tem o nosso negócio local, o nosso negócio digital, e aí a gente começou a mergulhar, né? Ele começou a mergulhar nesse ambiente. E indo, ele falou assim, gente, eu gostaria de aprender um pouco mais sobre tráfego pago. E aí, tá, o que você acha disso, tal, né? Bom, e começou a estudar gratuitamente. Ele começou a entrar no YouTube, onde tem muita informação, e começou a estudar. E aí, para um dos nossos projetos, ele começou a trazer soluções. Bom, visto isso, a gente chegou e falou assim, você quer realmente focar nisso? Você quer fazer isso? Você gostou? Você dá conta? Não, eu quero fazer isso. Então, o que a gente fez? A gente foi lá e comprou uma formação para ele sobre isso. E aí ele tá. Resumo da história. Em 3 meses, ele fez o que muitos gestores de tráfego não fazem. Então, é claro que ele foi reconhecido, mas ele foi muito mais aplaudido, entendeu? No sentido de, olha o que você fez, é reconhecimento. E você dá força pro cara, sabe? Você bate no peito junto com ele e fala, você é foda, entendeu? Você foi, você buscou, é isso que você tá correndo atrás. Então, isso é reconhecimento. Então, às vezes você acha até que é balela tudo isso que a gente tá falando, mas sabe por quê? É porque você não faz. Você não faz nada disso que eu tô falando. Você não define um perfil da pessoa que você quer que trabalhe com você e nem do perfil da vaga. Aí depois você vai, contrata mal e aí reclama e a pessoa, o colaborador é sempre ruim, né? Porque aí a primeira atitude que a gente tem é criticar quem a gente contratou. Só que aí a gente não trabalhou antes em como contratar, né? Então, é uma imaturidade, eu acho que é uma burrice desnecessária, entendeu? Segundo, estabelecer bem o seu processo seletivo. Não cometa o mesmo erro que eu já cometi muitas vezes, acreditar no que as pessoas estão te falando ou no que elas imprimem num papel, né? Coloca ela realmente para executar antes de se contratar. Focar no aprendizado da sua equipe, focar no desenvolvimento teórico, prático, técnico, entendeu? Intelectual da sua equipe. Foca nisso nas diferentes áreas. Sentar e realmente falar, vamos resolver um problema juntos, ou vamos ouvir a opinião de vocês sobre isso. Dar essa cultura, dar essa voz para as pessoas.
e fazer reconhecimento. Que aí você pode, ou é um obrigado, ou é, olha, no final do mês você vai ser bonificado com esse tanto de reais porque você realmente merece, não importa. Não importa, você fez por merecer. Aí a gente termina assim, olhando tudo isso, e aí você ainda vai falar, não, isso aí não é. Meu, sinceramente, se isso não for qualificar o seu time, né? Se isso não for saber contratar bem, você nem começar a fazer uma dessas opções aqui, seguir às vezes, fazer todas elas porque é possível. Isso aqui não exige nada, isso aqui não exige nada, é possível, é ferramentas que você já tem, entendeu? Realmente você não vai ter um time qualificado, você não vai ter um time engajado, você nunca vai contratar bem porque você não faz. Então, antes de já querer falar assim, não sei se colocar uma mensagem lá pra fulana vai ser legal, coloca primeiro, depois você fala. Na primeira vez ela vai até estranhar. Na segunda vez ela vai falar, o que tá querendo? Né? Até ela entender que, cara, você merece, você é merecedora, por isso que eu tô fazendo isso. Trabalhar merecimento na sua equipe, trabalhar o senso de merecimento, além de ser um desafio, pode até ser um desafio. E é um desafio. Mas você cria, assim, gigantes. Você cria gigantes. Então, eu nisso tudo eu faço principalmente assim, principalmente em desenvolvimento, cultura da fala e reconhecimento, eu faço com base nas minhas dores de quando eu era CLT, ou trabalhava para os outros, eu não tinha nada disso. Então eu não faço com os meus o que já fizeram comigo. Então eu não faço e é por isso que eu trabalho essa mentalidade. E é assim que tem dado muito certo e, enfim, os resultados estão aí. Então eu não, né, eu acredito muito nisso. E é possível você fazer, tá? Ó, eu quero dar só uma dica aqui, antes da gente terminar, que eu até falei no começo, né? Não feche com a primeira opção. Quem tem pressa contrata mal. Realmente, quem tem pressa contrata mal. Eu tinha muita pressa e eu contratei várias vezes mal. Aí um dia eu cansei de contratar mal, né? E falei, deixa eu ver como é que faz esse negócio certo aqui. E aí tá aqui. E aí eu fui estruturar certinho, né? Até a cultura da empresa eu fui estruturar, porque eu tinha só na minha cabeça, mas não tava ainda certo e tal. Aí nós sentamos, estruturamos toda a cultura do grupo, toda a cultura de cada empresa. E pra gente trabalhar com a gente tem que ter essa sintonia aqui com a cultura da minha empresa, entendeu? E é assim que a gente segue, é assim que a gente faz aqui dentro. Então, nunca feche na primeira opção. Tenha calma, contrate bem, sabe? Treina, faz situações práticas com as pessoas para você não se aborrecer depois. Para você não se aborrecer depois, tá bom? Olha, eu queria fazer eu quero, aliás, fazer uma sugestão aqui com vocês, até uma pergunta que aí você pode deixar ou aqui nos comentários, aqui embaixo do vídeo, ou você pega e faz aí, tá tudo bem, mas eu adoraria que você me contasse, pelo menos se você fez ou não, tá? O que eu queria? Qual é o próximo passo que você vai dar para engajar aí sua equipe? Então eu queria saber, olha só, eu falei 5 maneiras aqui para você fazer, o que você pode fazer. Então eu queria que você me contasse o que você vai fazer, qual é o próximo passo que você vai dar. Você pode contar aqui nos comentários do YouTube, você também pode me mandar lá no privado no Instagram, não sei, eu vou ficar super feliz. Mas eu gostaria muito de saber o que você, disso tudo que eu falei, o que você vai ser possível você colocar em prática. E assim que tiver um resultado, eu gostaria que você me contasse também, até pra gente poder compartilhar aí, né, essas situações. Eu acho isso bem bacana, tá bom? Pessoal, é isso. Já terminamos aqui essa nossa aula, né? E olha, foi aí um passo a passo bem legal. Eu gostaria de ter há 5 anos atrás, 5 anos atrás, eu gostaria de terem me falado isso, que eu pelo menos ia economizar aí uns 2 anos aí de empresa contratando mal. E olha que eu ainda demorei, em 2 anos contratando mal, até minha ficha cair. Então, foi possível comigo, é possível com você também, tá?
Então, obrigada por você ter ficado aqui junto comigo na nossa aula de número 3, tá bom? Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva aqui no canal, vamos crescer a nossa comunidade, né? A gente fala aqui sobre gestão, marketing e vendas para comerciante local, lojista, né? Empreendedores aí locais. Então, tem tantas poucas pessoas focadas em falar só sobre isso. Então, vamos junto, vamos fazer a nossa comunidade crescer. Tá? Compartilhe com outras pessoas também que você acredita que está precisando aí contratar melhor, né? Ou que está precisando, inclusive, reconhecer melhor o trabalho também dos seus funcionários, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus e a gente se encontra na nossa próxima aula. Tchau, tchau!